Sobre as nuvens existe um lindo céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje nós estamos no 16º dia das nossas orações pelos falecidos. No dia de hoje, nós vamos meditar sobre o limbo. Com muita fé e devoção, façamos a oração pelos falecidos. Oração pelas almas do purgatório. Ó Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade, humildemente vos rogamos, tenhais piedade das almas santas que estão no purgatório, especialmente dos nossos parentes e benfeitores. Lançai um olhar propício sobre elas e chamai-as para a posse da pátria celestial. Lembrai-vos que elas são obras de vossas mãos e o preço do sangue preciosíssimo do vosso divino Filho Jesus. Dignai-vos, pois, usar com elas a vossa infinita misericórdia. Ouvi, Senhor, o pedido que vos fazemos com toda confiança, em vista dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus. E fazei que elas fiquem consoladas, indo gozar, sem demora, aquela glória imortal que tendes preparado para os vossos eleitos. Misericordioso Jesus, tende compaixão das almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre os resplendores da luz perpétua, fazei que descansem em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio apresente a Deus as almas, as pessoas já falecidas que você deseja rezar. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 16º dia de oração pelos falecidos. No dia de hoje nós queremos meditar sobre o limbo. O que é o limbo? Antigamente as pessoas pensavam assim: crianças que não tinham sido batizadas, por não serem batizadas não podiam ir para o céu, só ia para o céu aqueles que eram batizados. Então era como se existisse um estado intermediário entre o céu e o purgatório. A pessoa ela estava próxima do céu, mas ela não tinha todas as graças do céu. Por quê? Porque uma criança não cometeu nenhum pecado, ela mesma, mas por não ser batizada ela não podia ir para o céu. E aí depois a igreja ela vai dizer que o limbo, na verdade, era uma tentativa teológica de explicar o que acontece com aqueles que não tinham cometido pecado, mas que não tinham recebido o batismo. Aí acabou não sendo um pensamento aprovado pela igreja. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Vamos primeiro para o texto da Sagrada Escritura e depois também para a meditação do Catecismo. O texto de hoje se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 13
a 16. São Marcos 10, de 13 a 16. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, abençoando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre ela. E aí, então, Jesus, aqui ele é muito claro. Jesus, ele diz, das crianças é o reino dos céus. Olha, aqui nós já vamos encontrar algo muito claro. Se Jesus disse que das crianças é o reino dos céus, como que alguém pode dizer que uma criança que não teve a possibilidade de ser batizada sem nenhuma culpa própria, ela não vai conseguir o reino dos céus? Então, aqui o texto bíblico já explica um pouco aquilo que é o pensamento da igreja. Mas vamos para o catecismo. Confesso que eu fico muito feliz quando as pessoas comentam, padre, teve um dia, alguns dias atrás, na intercessão dos santos, o padre disse o número errado do catecismo na intercessão dos santos. O número verdadeiro, o número correto é do 954 ao 959. Então, é sinal que as pessoas estão lendo. É sinal que as pessoas estão lendo. Se alguém não corrigiu, pode ser que confiou tanto no padre e não foi pegar o catecismo. Então, é bom pegar o catecismo, é bom aprender a manusear o catecismo. Isso daqui, para mim, é um grande estímulo e também um grande presente para vocês. Quando nós rezamos aí pelos falecidos, temos tantas dúvidas, tantos pensamentos, então vamos conhecer aquilo que é a igreja, vamos conhecer aquilo que é o ensinamento oficial da igreja. Então é para isso que nós estamos aqui. Parágrafo 1261. O texto diz assim: quanto às crianças mortas sem o batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos, e a ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem o batismo. Eis porque é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Tem um documento da igreja, aqueles que quiserem pesquisar mais sobre essa temática, pode ser que alguém queira. O nome do documento, eu até escrevi aqui, vocês podem procurar, é uma diretriz da igreja do ano de 2007, que diz assim: a esperança da salvação para as crianças que morreram sem o batismo. Então esse daqui é o tema, esse daqui é o título, a esperança da salvação para as crianças que morreram sem o batismo, ano 2007. Então, ao contrário de uma pessoa ficar criticando a igreja, como que a igreja pode dizer que uma criança vai para o limbo? Como que a igreja pode dizer, ou um teólogo aqui, tem teólogos ali da Idade Média, pessoas muito boas, São Alberto Magno, que dizem assim, olha, a pessoa ela não vai para o céu, mas ela fica no limbo, um estado intermediário. No fundo, aqui não está falando mal das crianças. Aqui está exaltando a importância do batismo. A igreja diz assim, a pessoa pode ser salva sem batismo? Ela diz até hoje. Provavelmente sim. Como? Ela não sabe. O batismo é a porta de entrada para o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso é preciso batizar o quanto antes. Por quê? Porque o batismo é uma graça. E se é uma graça, não é um direito que a pessoa tem, mas é uma graça e coloca, institui, relaciona, insere aquela pessoa no corpo de Cristo. Nós queremos que o batismo aconteça o quanto antes. Por isso, a doutrina da igreja, ela é muito sábia. Nós precisamos nos purificar do pecado original. E essa purificação, ela acontece através do batismo. Uma criança sem um batismo, naturalmente ela não pode ser condenada, e a igreja acredita, ela ensina que essa pessoa ela vai ser salva, mas essa salvação, ela acontece por meios que apenas Deus conhece. Queridos irmãos, queridas irmãs, se você é avô, se você é avó, se você tem os seus filhos que ainda não são batizados, aqui nós temos uma grande missão para a sua vida. Sem ofender, sem brigar, principalmente se você é avô, mas cultive esse sonho na sua alma. O sonho que estes bebês, que essas crianças
que esses adultos sejam batizados, porque através do batismo nós somos mergulhados na morte e ressuscitamos com Cristo ressuscitado. A igreja nunca disse que existe o limbo. Foi um pensamento de alguns teólogos, muitos deles até foram santos. Era o pensamento de alguns teólogos, mas agora a igreja já fala de forma definitiva. Essa doutrina, ela não é correta, ela não existe. Foi uma especulação e também nem faz ser pecador estes santos. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante. Amanhã, com a graça de Deus, dia 17 de novembro, dia 17º da nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é um lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.